Boa tarde, povo de Deus, graça e paz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando, que tem nos prestigiado nesses vídeos a qual nós temos colocados na internet, tentando de alguma forma levar alguma palavra de esperança àqueles que necessitam. Então, você que tem nos acompanhado, antes de nós passarmos para essa palavra, eu queria pedir a você que você vá nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, curta os nossos vídeos, porque só assim o YouTube vai entender que você está notificando essas notificações, ele vai estar te notificando, você vai estar recebendo conteúdos novos, vai estar compartilhando as nossas palavras, e aquilo que Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. De repente você não tem condições de ir, mas apenas um toque no enviar ou no compartilhar do seu telefone, do seu smartphone, do seu computador, do seu notebook, apenas o fato de você compartilhar essa palavra e outras palavras do nosso ministério, de Frente com a Verdade, palavras do nosso pastor Jefferson. Quando você compartilha alguma palavra, você está cumprindo o seu ID. É a maneira a qual hoje nós temos o privilégio de ir. Naquela época, na época de Jesus e dos apóstolos e dos profetas, eles andavam quilômetros, milhas, andavam muitos e muitos, andavam dias para levar uma palavra às pessoas. Hoje nós temos outros meios de transporte, muito mais rápidos, muito mais eficientes. Mas você que de repente não pode ir, não tem condições de ir, e nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, a maneira a qual você tem para compartilhar a palavra, levar de repente a palavra a uma pessoa que necessita, é só você dar um cliquezinho no seu compartilhar ou no seu enviar e envia a palavra. E você vai estar cumprindo o seu ID de uma forma bem mais tranquila, bem mais light e no conforto da tua casa. Então se inscreve lá no nosso canal, deixa o seu like, compartilha, envia para os seus grupos de WhatsApp, grupo da família, grupos de amigos. Essa palavra pode ser uma palavra que vai salvar alguém. E a palavra que nós vamos ministrar nessa tarde encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que, como eu costumo dizer, é um texto áureo dos crentes e diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. No capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4 diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui nós estamos relatando a descida do Espírito Santo. E antes de falar da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, é bom ressaltar que, até então, o Espírito Santo só agia em 3 classes de pessoas. O Espírito Santo só visitava os reis, os sacerdotes e os profetas. Somente essas 3 classes de pessoas, elas tinham acesso ao Espírito Santo. Então, se você não se encaixava, se você não se enquadrasse na galeria dos reis, na galeria dos profetas ou na galeria dos sacerdotes, você não tinha acesso ao Espírito Santo de Deus. Com a morte de Jesus, ressurreição e ascensão, o Espírito Santo, nesse episódio do Pentecostes, ele desce sobre os homens e a partir dali ele se instala em uma nova morada. É bem verdade que a Bíblia nos ensina que Deus ele não habita em templos feitos por mão de homens. O único templo, a única casa, morada, que o Espírito Santo de Deus mora hoje é no meu corpo, no seu corpo, se assim você o acredita.
E o que tem a ver isso, presbítero Félix, com tudo isso que nós estamos vivendo hoje? Simples. Hoje nós estamos vivendo talvez um dos piores momentos, ou talvez o pior momento desta geração. Porque já houveram outras doenças, como o ebola na África, a AIDS, já houve a peste negra no século passado, já houve, nessa geração, a gente vê alguns acidentes, algumas coisas acontecendo, mas uma pandemia, uma doença, um vírus que engloba todo o mundo, todo o globo terrestre, é a primeira vez que essa geração passa por isso. Ah, mas e a H1N1? Ela foi muito fraca, muito menos letal do que a que nós estamos vivendo agora. E com isso, o que tem acontecido? Pessoas têm entrado em desespero. Vocês não têm noção, às vezes você não tem noção, mas se você for procurar ver o número de pessoas, homens e mulheres, pais de família, chefes de família, que estão perdendo seus empregos, triplicaram. E a tendência agora, nesse início do ano, é a coisa piorar. Economicamente falando, empresas estão quebrando, empresários estão quebrando. Não é só o funcionário, o empregado que está sendo mandado embora, não, empresas, grandes empresas estão quebrando. Tudo isso por causa de quê? Por causa de um vírus, de uma pandemia que assolou o mundo inteiro. Então, o que tem acontecido? Por causa desse vírus, por causa disso que tem acontecido, pessoas têm suicidado, pessoas têm aumentado muito o número de pessoas com depressão, síndrome de pânico, infartos. Parece que hoje só se fala na doença, no vírus, mas aumentou muito o número de pessoas que têm infartado, o número de pessoas que têm se suicidado, o número de pessoas que têm se empanturrado de remédios para dormir, tranquilizantes, porque o caos está instalado. E nesse momento de caos instalado, qual é a solução? Clamar a Deus, clamar pelo Espírito Santo, porque Jesus, pouco antes de subir, antes de morrer, de se ressuscitar e subir, Jesus reuniu os discípulos e falou com os discípulos: eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo Consolador. Ele é para esse momento. Então, se você está aí agora no momento, se você está entrando em depressão, em síndrome de pânico, se você está com a sua empresa quebrando, se você é um chefe de família, uma mãe chefe de família e não sabe o que vai fazer e passa pela tua cabeça tirar a tua própria vida, o meu conselho para você é: dobre os seus joelhos, clame a Deus e peça ao Espírito Santo de Deus, o Consolador, para que Ele entre na tua vida, para que Ele faça morada em você e para que Ele mude a sua concepção. Por quê? Porque a Bíblia também nos ensina que somente o Espírito Santo de Deus é quem vai convencer o homem do seu pecado, do seu erro. É o Espírito que consola. Aquela voz que você ouve às vezes no seu ouvido falando contigo: não faça isso porque está errado, não fique nesse lugar porque não é ambiente para você. Aquela voz que quer te levar para o melhor, para um lugar bom, essa voz é a voz do Espírito Santo falando não ao teu ouvido, mas ao teu coração. Então ouça a voz do Espírito, ouça e deixe o Espírito Santo de Deus cuidar de você. E no mais, tudo vai ficar bem. Busque o Espírito, não busque remédios, não busque terapias, autoajuda. A melhor autoajuda é a autoajuda que vem do alto, o Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te dar um excelente final de semana, uma excelente noite de sábado, já que nós estamos na tarde de sábado, um excelente domingo, e que o Espírito Santo
Ele possa ser o teu consolador, o teu ajudador. É o que eu desejo em nome de Jesus. Uma boa tarde e shalom.